Olá, B. Tá funcionando aí? Tá bom, B? Tá me ouvindo? Vou testar esse trem. Tá ouvindo aí, B? Tá me ouvindo? Ótimo. Oi, Yara. A Yara entrando. Olá, Yara. Olá, Fernando, tudo bom? Por que eu estou tão escuro? Dando certo a live aqui. Hã? Vamos usar esses instrumentos aqui da alta tecnologia. Vamos, o Fernando já me disse que tem que mandar para um outro site, não sei se ele te falou. O Fernando falou que nas redes do Instituto, Boa Live, não sei, tem que salvar aí, tem que ver alguma coisa. Mas tudo bom? Depois a gente salva. É. Bom, Yara, Estou me vendo direito. estamos aqui, na verdade, mais uma live do Instituto Êxito, agora com a grande doutora Yara, doutora pela Fiocruz em Saúde Pública e tantas outras coisas. Pois Olá, é, Yara. e com você, meu amigo, um prazer enorme estarmos aqui somando esse momento juntos, nesse movimento maravilhoso do Instituto, que é Empreendedores de Êxito. Eu fico muito honrada de estar hoje participando e estar com você. Obrigado, a honra é toda minha. Tenho certeza que, mais uma vez, Uhum. você vai poder dar uma grande aula aqui para os nossos seguidores agora e futuramente, que isso aqui vai ficar para a posteridade. Ai, coisa boa. Mas nós temos pouco tempo, né? Já me falaram que são 60 minutos. 60 minutos é pouco para contar toda a sua história. Só para E a contar sua? 120, a gente já precisava fazer umas 2 lives dessas. As nossas, minha e sua, porque você também precisa relatar toda a sua experiência aí no empreendedorismo, no campo das finanças, enfim, também tem muita coisa interessante que merece ser descrita e apresentada. Muito bem, Yara. Para aqueles que ainda não tiveram o prazer de te conhecer mais a fundo, vamos começar você contando um pouco da sua história, como é que Aham. você descobriu o gosto pela educação, que você Pois pratica é, até hoje, com tanta é, generosidade para aqueles que têm a oportunidade de estar perto de você e participar das suas aulas. e primeiro eu quero cumprimentar toda a diretoria do Êxito, Janguier, que é o nosso presidente fundador, todos os diretores, conselheiros, o comitê de educação, que tem como coordenador o Celso Nisquier, e dizer assim que a minha trajetória começa, né, a minha vida começa na cidade do Rio de Janeiro. E assim, nasci numa classe média, num bairro bom, na zona sul do Rio, e vivi intensamente todos aqueles movimentos, né, que eram presentes naquela ocasião, década de 60, 70, e tudo isso, né, uma ebulição muito grande no país, politicamente, e principalmente nas artes, na cultura. Então, isso tudo me fez pensar que a liberação da mulher, a atuação política, os meios culturais, as artes, todos esses movimentos passavam e passam necessariamente pela educação, né? Então, é fundamental a educação como uma forma de transformar. E aí valorizei sempre, de muito cedo, a partir dos meus pais também, que me motivaram, me ajudaram, eu ingressei com tudo na formação, não só na formação básica, mas principalmente na formação acadêmica. Muito cedo ainda, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e lá cheguei com 16 anos, 17, e consegui, numa trajetória de professora, depois aluna primeiro e professora, consegui ter
essa visão mais macro, que hoje eu, inclusive, atribuo ao empreendedorismo. Porque, apesar de ter ingressado na carreira docente em uma universidade federal, lá no Rio de Janeiro, onde eu fui aluna e cheguei até a vice-reitora, isso tudo, quer dizer, toda essa trajetória na universidade, de aluna, professora, pesquisadora, enfim, cargos de gestão, eu atribuo a duas coisas, né, como eixos estruturantes nessa minha trajetória. A valorização do conhecimento, que eu sempre valorizei muito a questão do conhecimento, de entender as coisas, buscar respostas, ciência, e a questão do empreendedorismo, né? Que na época, claro, eu não identificava como empreendedorismo, mas independente de estar no setor público, né, como eu fiquei quase 30 anos até me aposentar, eu sempre, agora, no êxito, eu consigo identificar que a minha postura sempre foi uma postura empreendedora, né? De ter foco, de ter planejamento, de me preocupar com network, de estabelecer relações científicas, de produzir muito, de publicar e de me titular, quer dizer, fazer todo aquele rito acadêmico, né? De mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, todas essas questões hoje, olhando pelo retrovisor, eu vejo que, de fato, eu já tinha, como todo mundo tem, mas eu tive essa oportunidade de desenvolver essa visão de empreendedorismo. E isso marcou muito a minha vida profissional e também pessoal, né? Porque ela sempre foi pautada em um planejamento, que tinha início, meio e fim. E eu tinha clareza assim, do meu papel naquela instituição, do meu papel no educação superior. Aí teve uma situação que rapidamente eu vou falar, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui contando, que foi em 2004, eu assumi um cargo no Ministério da Educação, na época como ministro, no INEP, e nessa ocasião eu conheci Janguier Diniz, que era o recém-mantenedor, ingressando, né, na educação superior como empresário, como mantenedor. Eu o conheci, como eu conheci Carbonari, Celso Misquet, muitos, e comecei a perceber nele essa veia empreendedora, né? Ainda muito jovem, ele também, jovem, isso tem desde 2004, e eu vi nele uma pessoa muito empreendedora, com muita garra, com muito foco, e isso me aproximou muito dele, né? E eu atribuo a ele uma pessoa que foi importantíssima nessa minha trajetória, porque é aquele amigo, aquele parceiro que te dá o toque na hora certa, né? Isso é fundamental. Tá, então você vê que a sua própria, digamos, sintonia com o Janguier nessa crença pela educação foi o que juntou vocês aí para também seguir essa trilha do empreendedorismo e da educação? Porque aí eu já estava no INEP há algum tempo, um trabalho intenso, enfim, voltei aí não mais para a Federal do Rio, mas para a Federal de Brasília, a UNB, onde eu me aposentei. E quando antes de me aposentar, conversando com ele, ele disse: olha, eu penso que a sua vida no setor público se esgotou. Você tem que vir para o setor privado. E aquilo para mim era muito distante, né? A minha prática, desde formação, era no setor público. E eu tinha uma ideia de que, saindo do setor público, eu me aposentaria e iria fazer outras coisas. E ele, então, me deu aquela luz: não, você tem condição, você tem que abrir uma empresa, você tem que prestar consultoria, porque você domina a regulação, a avaliação, você é muito estudiosa. Enfim, ele me deu toda aquela segurança vindo dele, né, que já, naquela ocasião, já era uma referência, e hoje também. E aí eu acelerei a minha aposentadoria, era uma coisa que eu não esperava, consegui me aposentar no setor público, como professora, titular, doutora, e junto com meu marido nós abrimos uma empresa de consultoria, chamada Edux Consultoria, e essa empresa, felizmente, funciona há 13 anos, com muito sucesso, com clientes importantes no cenário da educação superior, faculdades, centros, universidades, grandes grupos. E uma coisa que muito me orgulha
é que o nosso primeiro cliente foi o Grupo Ser Educacional, que nem era o Grupo Ser Educacional ainda, era uma faculdade, então o nosso primeiro cliente foi Janguier, e estamos juntos até hoje, nesses 13 anos. Onde eu sou E aí, Yara, você teve a oportunidade, digamos, de ter o exemplo dos seus pais desde o começo poderem te dar, digamos, uma boa referência para você seguir essa carreira brilhante. O que você poderia dizer para as pessoas que não tiveram essa oportunidade tão clara assim, mas que tem que seguir, por exemplo, do Janguier e tantos outros, de que é possível, sim, a todos, com um pouco de força de vontade e estudo, principalmente agora com o estudo à distância, é um negócio que está aberto a todos. Não precisa mais ter nascido, digamos, num berço privilegiado para ter acesso à informação e à oportunidade na vida, né? Exatamente. Quer dizer, eu posso dizer que não nasci num berço privilegiado, nasci numa cidade importante nacionalmente, o Rio de Janeiro, numa década de ebulição cultural, artística, né? Era a bossa nova, o tropicalismo, era a Jovem Guarda dialogando com os Beatles. Então, era realmente uma cidade efervescente, muito cultural, que você tinha muitas oportunidades de contato, né, com esses artistas, esses membros da cultura brasileira, e inclusive internacional. Mas, claro, a figura do meu pai e da minha mãe foram figuras extremamente marcantes e importantíssimas. Porque, por exemplo, aos 9 anos, eu tinha que escolher um colégio para estudar, para fazer o antigo ensino médio. E você, com 9, 8 anos, não tem ainda o poder de decidir. A sorte é que no Rio de Janeiro havia muitas ofertas. E minha mãe, claro, percebeu que deveria me matricular em um colégio excelente, que na ocasião era o Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, no centro, e acho que essa formação, principalmente a partir do nível médio, me deu elementos e subsídios para pensar esse planejamento e o que eu realmente gostaria de exercer. Agora, quem não tem essa oportunidade, né, como o Jair conta, relata, e a grande maioria das pessoas, lamentavelmente, ainda não tem, há de se ter um incremento pelos meios de comunicação, que na minha época não era, né, não era muito evidente. Então, hoje você tem, claro, bem universal a internet, você tem televisão, você tem um acúmulo de informações e de dados que podem ajudar na definição desse planejamento, desse projeto de vida que as pessoas estabelecem, né? Agora, claro, a educação superior, ela, felizmente também, que não era a realidade da minha época, ela teve um grande incremento a partir do ingresso da iniciativa privada, né? Na nossa época, eu acho que na sua também, enfim, a formação em nível universitário era muito e quase exclusivamente centrada nas instituições públicas. E isso dificultava muito o acesso. A partir de uma determinada época, a iniciativa privada veio para o setor educacional com muita qualidade e hoje representa 88% das instituições de educação superior no Brasil, 88% são instituições privadas, que estão localizadas em todo o território nacional. E aí, com uma série de possibilidades, educação à distância, ensino remoto, ensino presencial, e hoje o número de matrículas na graduação também é majoritariamente privado. E isso facilita muito, né? Porque as pessoas que estão no interior, muitas vezes não precisam se deslocar para as capitais, porque têm acesso naquela região por meio da educação à distância. Não, realmente, ninguém dá para dizer que não tem educação por falta de oportunidade. Realmente, a pessoa que siga a meta e vá adiante, né? Que, aliás, a nossa grande meta aqui no Êxito é justamente atingir inicialmente 1 milhão de pessoas. Aí, depois que a gente atingir 1 milhão, vamos ver qual é a próxima meta. Tá certo? Exatamente. Vamos dobrando a meta. Exatamente. E aí a gente tem esse suporte familiar, eu tive, felizmente, né? Filho, marido,
que sempre foram parceiros nesse meu projeto, porque também, se você não tem essa parceria com o marido, com o companheiro, com o filho, também o processo fica muito difícil, principalmente com a mulher. A mulher na sociedade brasileira tem uma dificuldade maior, tem um acúmulo maior, né, de atuação, enfim, e tem, evidentemente, ainda a barreira da discriminação, uma série de fatores que, para a mulher, ainda hoje, na minha época era muito mais difícil, mas ainda hoje, para a mulher, é um pouco mais difícil romper paradigmas e partir para um campo mais de ação. Então, é necessário, sim, que se tenha um planejamento, que se tenha acesso às informações, para se fazer as melhores escolhas. E o Instituto Êxito tem ajudado muito. Um ano, né, foi criado, fundado em maio de 2019, em um ano e 2 meses, o Êxito hoje é uma grande orientação, e a plataforma com mais de 300 cursos, para as pessoas que precisam buscar essa formação para ingressar no mercado de trabalho com essas ferramentas necessárias e cada vez mais aperfeiçoar essa visão de empreendedorismo. Com certeza, é uma ferramenta fantástica que está aí acesso gratuitamente a todos. A todos, né? É realmente um negócio maravilhoso. Uma coisa muito interessante, Fernando, que eu queria até aproveitar esse momento e destacar, é que eu até tenho participado, junto com o Janguier, com outros vice-presidentes, outros sócios, com o Lucas, com o Celso Messier, de reuniões virtuais com uma série de secretarias estaduais de educação, né? E as reuniões têm sido extremamente profícuas e os secretários, semana passada nós tivemos uma reunião com a Secretaria Estadual do Acre, que o secretário Mauro ficou encantado com a proposta do Êxito. Então, essa inserção também do Êxito, não só espontânea, mas via convênios com as secretarias estaduais de educação para trazer os alunos do ensino médio para a plataforma do Êxito e que esses cursos possam ser aproveitados como elemento curricular desses alunos, isso realmente é uma grande inovação na educação brasileira. Realmente é transformador na vida das pessoas, realmente é algo fantástico que, na verdade, o Janguier e tantos outros estão fazendo isso. Você também, você é sócio, é diretor. Realmente eu procuro e aprendo muito também. Na verdade, desde que eu me encantei pelo Êxito quando eu justamente assisti uma palestra do Janguier e eu me encantei com a liderança dele, com toda a proposta do Êxito. Então eu entrei no Êxito logo no primeiro mês, logo depois que foi fundado, eu tive a oportunidade de conhecer o Janguier e entrar no Êxito. E desde então eu não perdi nenhuma reunião, realmente tenho aprendido muito com os relatos e com a convivência com ele, com você, com tantos outros, que realmente são aulas. E são aulas também que estão abertas e estão no acervo do Êxito, prontas para todo mundo, né? Tem mais de 100 palestras, todas as reuniões do Êxito também são abertas e são filmadas. Então, também, só ali já é uma faculdade de empreendedorismo. E como realmente uma instituição, na verdade, sem fins lucrativos, pode ser tocada com mão de ferro e com essa visão, digamos, do Janguier, de realmente a coisa precisa ser autossustentável. Coisa que a gente está tentando fazer com sucesso, tá certo? Então, agora, na verdade, a gente está com uma base pronta de cursos e a plataforma está de mentores e cursos online prontos para decolar e atingir a todos aqueles que estiverem interessados em seu próprio benefício e crescimento pessoal. Exatamente. Agora me fala um pouco da sua trajetória. Eu sei que você é advogado, que você trabalha no ramo de finanças, que tem uma história belíssima aí também no empreendedorismo. Como é que é um pouco? É paulista, né? É de São Paulo. Eu sou paulista, mas minha família da minha mãe é bem de São Paulo, mas a família do meu pai é de Santa Catarina. Então eu também andei lá por Santa Catarina. E nasci aqui na Promatre Paulista, tá certo? Na verdade eu tive, digamos, a sorte, o azar de ter nascido num berço, digamos, privilegiado, digamos assim, comparativamente.
E a gente não sabe bem se é sorte ou se é azar. Depois as coisas vêm com responsabilidade e de cobrança de todos, né? Então a coisa está indo, começou bem, tá certo? Eu tive também a sorte e a oportunidade de, logo, quando criança, eu tive um acidente sério quando era criança, eu me queimei com 7 anos de idade. Então, como a gente cresce na dor, eu diria que isso também me ajudou a me formar muito, efetivamente, o caráter que a gente vem a ter ao longo da vida. Porque lutar, seja pela educação, seja pela vida, ultrapassar a dor é um negócio engrandecedor. Então, eu tive, digamos, essa oportunidade desde bem cedo, que acho que me fez bem. Obviamente, não, se eu pudesse escolher, provavelmente não teria escolhido esse caminho mais difícil, mas uma vez colocado, vamos em frente, né? Exatamente. Segui o meu caminho, etc. Acabei tendo que, justamente por causa disso, acabei tendo que abreviar algumas etapas escolares. O fato é que eu acabei indo estudar nos Estados Unidos e lá me formei com 15 anos, na high school nos Estados Unidos. Aí eu voltei, entrei aqui na São Francisco aos 16. E naquela época também, que basicamente era engenharia, direito e medicina, eram os cursos, digamos, basicamente aceitos, né? E aí também, ao entrar com 16, também lá em casa tinha uma máxima que ganhava carro ao entrar na faculdade. Aí cheguei, papai, cadê meu carro? Eu falei, meu filho, mas você tem 16. Eu falei, bom, isso aí era parte do combinado, né? Ele falou, peraí que eu vou te dar umas ações que eu acho que vão subir. Se subir, você fica com lucro. Se cair, eu pago o preço. Eu falei, assim tá justo. Tá certo? Risco zero. Risco zero. Aí, infelizmente, o papai veio a falecer no ano seguinte, quando eu tinha 17 anos. Obviamente que também foi uma nova epopeia aí na minha vida, tá certo? Mas o fato é que, ao fazer 18, eu comprei o supercarro que tinha na época e com o saldo ainda comecei digamos, a prestar atenção no mercado de ações, que era muito interessante na época. Aí, de ações, opções, bolsa, café, ouro, taxa de juros, acabei tendo, digamos, passado por todas as esferas, digamos, do mercado financeiro desde muito cedo. Aí também passei uma rápida passagem pelo Peron Neto Advogados, como estagiário, né? Aí São Francisco, Peron Neto, etc., mas também desde sempre, digamos que eu tenha descoberto que a vida como empregado não era exatamente o que mais me motivava. História de ter chefe, alguém para dizer o que eu devia ou não fazer, nunca foi muito motivacional para o meu lado. Então, logo desde cedo, eu passei a empreender, tá certo? Então, primeiro no mercado, digamos, financeiro, tá certo? Basicamente como especulador, que na época tinha aquela diferença de taxa de juros, o mercado era muito pequeno e pouco profissionalizado. Então, quem tivesse um pouco mais digamos, de matemática, conhecimentos de matemática, operações básicas e um pouquinho mais de informação, tinha uma vantagem em relação ao resto do mercado. Isso perdurou durante um bom tempo. Aí, com a queda da inflação e com a entrada dos grandes bancos, essa oportunidade, digamos que foi muito restringida. Então, eu migrei para o mercado imobiliário, que aí, como o tempo costuma vir a nosso favor, então as apostas também podem ser maiores. E eu gostei da história, etc., e desenvolvi, digamos, um gosto e um olhar, digamos, treinado para isso, né? Tanto no mercado imobiliário para outras oportunidades de mercado. Então, eu tive várias empresas, inclusive tinha uma empresa que era uma fintech na época, então falando dos anos 90, quando era fintech, a gente chamava fintech, né? Mas a gente era maior cliente não banco da Serasa, e a gente prestava lá um sistema de garantia de cheque para o comércio varejista. Ora, quando todo o mercado de crédito para o varejo era na base do cheque pré-datado. A gente teve mais de 4 mil clientes, etc., e a gente teve uma empresa importante nesse setor durante
durante alguns anos. Aí também depois o negócio cresceu e teve um grande desenvolvimento. Aí, como também geralmente, muitas vezes acontece, os sócios acabaram se desentendendo, né? Oh, Aí também a gente está falando de, sei lá, de 20, 30 anos atrás, quando também é, algumas técnicas, digamos, de evitar conflitos não eram tão, digamos, cuidadas, digamos é. assim. Aí a gente acabou se desentendendo e a empresa acabou tendo, digamos, uma história menos exitosa do que poderia ter sido. Mas, como a gente também sempre aprende com isso, e mantemos aqui o otimismo e a perseverança, tá certo? Que isso que mantém o empreendedor, tá certo? Se eu posso dizer, na verdade, que uma característica fundamental do empreendedor é o otimismo. Então, Yara, você está na frente aqui dos caras mais otimistas da face da Terra. Que Está coisa chovendo boa! canivete aqui, mas peraí, tem uma oportunidade boa aqui pela frente. Inclusive, aqui para até fazendo pulando aqui para a história mais recente, quando chegou aqui a pandemia, eu trancado em casa, tá certo? Hum, Quando eu comecei a ver, também comecei a ter uma série, digamos, um aperto de caixa, tá certo? Como muitas vezes acontece na vida do empreendedor, aquela iliquidez sim. temporária, que é um negócio muito desagradável. Mas aí eu olhei para o lado, estava todo mundo com, digamos, na mesma situação, só que a minha empresa estava mais organizada, digamos assim, tinha menos conta, menos compromisso no futuro. Eu falei, Ah, peraí, aqui está uma época de ouro aqui, tá certo? Na verdade, a bolsa desabando, mercado imobiliário desabando, isso é, pô, agora está taxa de juros negativa. Falei, pô, agora o negócio tá bem. Então, aproveitei. você foi desafiado. Eu fui desafiado, digamos, e desafiei o senso comum, tá certo? Sim. Então, a gente aproveitou aqui essa pandemia toda, eu trancado em casa, eu acabei fazendo também coisas que eu geralmente preferia ter delegado, que era botar a mão na massa e fazer as operações, digamos, do dia a dia, que eu confesso que não são também a parte mais gostosa do empreendedorismo. Então, a gente acabou, na verdade, inaugurando 5 empresas aqui durante a pandemia. Que delícia. Inclusive, hoje, coincidentemente, a gente está transformando essa empresa numa holding, uma sociedade anônima. Hoje a gente está, na verdade, elegendo aqui o conselho de administração e a diretoria. Coincidentemente, aqui no dia de hoje, aqui, tendo essa oportunidade de falar para você aqui em primeira mão. Que Então, a gente está bom. basicamente fazendo uma holding de negócios imobiliários, onde a gente pretende aproveitar essa grande oferta de dinheiro disponível no mercado, que nunca teve tanto dinheiro nem tão barato, e essa mega oportunidade aqui no mercado imobiliário brasileiro, que a gente enxerga alguns produtos, digamos, campeões que geram receita recorrente, que é basicamente o foco da Watts, é comprar ativo bom, melhorar e gerar receita recorrente perpétua, tá certo? Essa basicamente é o que a gente acredita que nós faremos e vamos aproveitar essa oportunidade, o ímpar aqui no mercado. Então, voltando aqui também a fazer algumas contas, hoje eu estou com 56 anos. Como eu comecei de fato a ganhar dinheiro por mim, obviamente que eu tive uma ajuda paterna fundamental. Mas aos 16 eu comecei a me olhar como empreendedor e como, digamos, gestor do meu próprio caixa. Então, lá se passaram 40 anos. Se a gente olhar com 40 anos para frente, a gente vê com 96 anos, por exemplo, o Charlie Munger e o Warren Buffett, tá certo? Sim. E são dois velhinhos, um está com 90, outro está com 99 anos, e dão um baile e lição de vida, e para o mercado inteiro. Até é curioso ver, quando a gente pega hoje o mercado, digamos, de hedge fund, o mercado, digamos, mais pesado, financeiro, só estão os velhos. Você não vê nenhum jovem dizendo, ninguém está ouvindo o que o jovem tem para falar. Na verdade, é a experiência. Então, eu estou aqui no Turning Point, justamente eu estou, digamos, na metade da minha vida útil.
Que é Ainda tem muito chão, muito caminho. Tem muito chão e a gente está pronto, está maduro, já tem acesso, digamos, ao network, às pessoas, a crédito e como fazer a coisa, né? Então, e também mudando um pouco de foco aqui, mas quando a gente vê os povos mais felizes do mundo, são aqueles que enxergam a velhice como uma coisa bacana. Então, quando eu me enxergo daqui a 40 anos, eu só vejo coisa boa. Eu vou estar mais maduro, vou estar sabendo muito mais coisa, vou estar com mais dinheiro. Quer dizer, realmente, daqui para frente... vai errar menos, vai errar menos. Eu só vejo coisa boa, entendeu? Então, delícia. Eu acho que nós, você, eu, Jangui, a gente está numa fase muito bacana da vida que a gente deve procurar. É a mesma geração, né? Estou sentindo que é a mesma geração, década de 60, chegando aí para se estabelecer. É uma geração muito interessante essa nossa. Inclusive, outro dia também estava vendo uma entrevista do Janguier com o Benchimol. Aí adorei ver o nosso líder e presidente, a hora que ele falou para o Benchimol, pois é, você no momento você ainda está bem melhor do que eu, mas calma que o jogo aqui não terminou, ainda chego lá. Então, eu acho que também a ambição, essa ambição positiva, é um negócio que não deve conhecer limites, tá certo? Então você pega, quando a gente está no momento frutífero da vida, tem que continuar. Não é porque de repente tem uma certa estabilidade financeira e material, mas isso tudo não tem a menor, não tem graça no final das contas, né? Na verdade, quando também a gente vê o nível de felicidade em relação ao dinheiro, depois que o cara está com as necessidades básicas atendidas, que não precisa mais se preocupar em como vai pagar o plano de saúde, se o cara ganhar 200 ou 200 milhões, não é ali que está o fator da felicidade, mas justamente temos novos desafios, tá certo? O que eu vou fazer, como é que eu posso retribuir para a sociedade, quantas pessoas eu vou educar, quantas pessoas eu vou ter condição de mudar a vida delas. Eu acho que é aí que está a grande motivação para nós empreendedores, tá certo? E aí dá para usar com tranquilidade, né? Você pode usar, mas sabendo que tem uma base que te permite fazer essa ousadia. Então, isso eu acho muito interessante. E é sua história, sua narrativa, junto com a narrativa do Janguier e de outras pessoas que integram o êxito, é que me fez ver exatamente isso, né? Que a vida não se encerra aos 50, 55 anos. Né? Porque, antigamente, na minha geração, ela se encerrava nessa fase porque uma pessoa com 50 anos tinha todo já um biotipo, né, da velhice instituída e tal. E também poucas oportunidades tecnológicas, de curso. E também uma questão séria, porque era o fim de uma profissão que você ingressava numa única empresa, ficava ali 40, 30 anos, se aposentava e pronto. E aí, convivendo com pessoas como vocês, né, empreendedores e tal, minha cabeça mudou. Mudou a partir dessa convivência com o Carbonari, com o Janguier, com o Celso Nisquier, muito próximo pelo setor da educação, lá no início dos anos 2000, né, século XXI, minha cabeça mudou. Eu falei, não está encerrando. Agora que eu estou começando. Exatamente. E agora também não é incomum as pessoas mudarem de profissão totalmente ao longo da vida. E eu saio de uma posição mais cômoda, que era de professora universitária, federal, né, o salário garantido, aquela coisa mais tranquila, em tese, mas num emprego mais estável, concursada, enfim, e rompo com tudo isso, vou para a aposentadoria e sigo o conselho do Janguier, que venha para o mercado, abra uma empresa, venha entender essa lógica, e aí eu vi que uma grande janela de oportunidade se abriu na minha vida. E minha vida toda, ela, pessoal, profissional, mudou significativamente. Porque hoje a gente tem essa empresa, tem um grupo de funcionários, eu tenho a possibilidade de dialogar com mantenedores de todo o Brasil. Nossa empresa assessora instituições nas 5 regiões brasileiras, de várias naturezas, e isso, para mim, é um grande aprendizado. Né? Eu tenho aprendido muito
com essa convivência. E convivência com um consumidor que tem uma série de dificuldades, agora então com a Covid, com a nova política do FIES, em que a gente juntos tenta enfrentar essas dificuldades e ampliar a educação superior com qualidade no Brasil para dar formação aos jovens e entregá-los ao mercado de trabalho para que eles atuem no mercado de trabalho e ajudem, contribuam para o desenvolvimento do nosso país. Porque, marcadamente, nas narrativas que eu tenho ouvido nessas lives, a educação tem sido o berço, a base para se construir uma profissão sólida, consolidada, e ter esses insights, né, que você teve aí. Estava parado, Covid, de repente, a Covid se transformou em uma grande oportunidade, um grande desafio, e você deu a volta e hoje está aí lançando esse conselho e tudo isso. Parabéns. Mas isso tem que ter uma base da educação. Eu sempre acho, até converso muito com meus amigos, não cai do céu. Tem que ter esforço, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter foco. Tem que ter disciplina. Não tem nada. É a professora falando. Eu dizia e digo para o filho, para os alunos, olha, não espere cair do céu, porque a educação superior é a mesma para todos aqueles alunos. Quando você ingressa numa turma, todos terão a mesma base de formação, os mesmos conteúdos, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Quem faz a diferença é o aluno. É o aluno que imprime a diferença na formação dele. E, para isso, ele precisa ter responsabilidade, foco, disciplina, esforço, que as coisas vêm pelo esforço. E uma coisa que eu não sei, queria até te ouvir sobre isso, que eu acho que em qualquer atividade de ensino, de extensão, enfim, de aprendizagem, qualquer atividade, na sua, nas nossas, tem que ter paixão. Porque se não tiver paixão, Fernando, se não tiver brilho no olhar, se não tiver aquela coisa assim, né? Quando alguém me convidou para ir para o ESP, eu falei, será? Será que... E aí eu me encantei, né? E estou lá no Comitê de Educação, aprendendo com todos eles que integram esse comitê. E ensinando muito, né? Sua história é fantástica. Você ensina muito mais do que aprende. Então, pois é. Então, assim, não tem idade. Isso é um princípio que eu consigo identificar. Não há idade. A paixão tem que te mover e ela precisa estar presente nas coisas que você faz. Tem que ter paixão. Exatamente. Aliás, parece, depois você também dê sua opinião a respeito, mas parece que justamente essa geração atual, X, sei lá, com essa geração que está aí, parece que falta paixão, tá certo? O pessoal justamente está falando aquela garra, tá certo? Justamente para descobrir a paixão, tá certo? Pô, se não tem paixão, descobre, vai atrás, vê o que motiva, pô, tá certo? O mundo está aí, descobre, nem que seja videogame, vai fazer alguma coisa. Tem tantas oportunidades hoje que não existiam hoje. E tem tantas profissões também nos próximos 10, 20 anos que serão inventadas que ninguém nem faz ideia ainda que será. Tá? Quando que a gente imaginou que a gente teria uma live como essa nossa aqui, tá certo? Você em Brasília, eu estou aqui em São Paulo, e a gente está aqui, na verdade, a sua experiência é uma aula, a minha não deixa de ser também válida para vocês, e que vai ficar aqui para sempre. É um negócio que não existia há 5 anos atrás. O próprio iPhone tem 12 anos só. Quer dizer, cada vez mais esse crescimento exponencial de tecnologia que muda tudo. Aliás, como é que tem a tecnologia no ensino da educação? Como é que você está vendo essa mudança toda no seu setor específico, Yara? Pois é, eu acho a tecnologia uma grande aliada, né? Ela não dispensa o professor é prioritário, o educador, né? É prioritário no processo de formação, só que essa nova modelagem, esse novo modelo de educação, principalmente superior, dá ao professor um outro status, outras atribuições. E ele precisa, de fato, dominar a tecnologia, ter essa linguagem digital, né? não ter medo disso. Como eu falei, imprimir paixão, porque você precisa ter boas entregas, e as boas entregas elas vêm
geralmente pelas competências e habilidades e atitudes que você desenvolve ao longo da vida, né? E aí a tecnologia é uma aliada. Hoje não dá para negar a tecnologia, né? Educação à distância, o sistema híbrido. Olha, o SEMESP, que é o sindicato aí de São Paulo, acabou de realizar uma pesquisa, olha que coisa interessante, com mais de 2.500 alunos e quase 500 professores, sobre o modelo de educação superior que eles elegem como melhor. Claro que a grande maioria ainda aponta a presencialidade. Mas uma grande achado dessa pesquisa é que 1 em 5 declara claramente que o ensino híbrido é fundamental. E é o híbrido. O futuro da educação brasileira e da educação superior é o sistema híbrido, com metodologia. E o híbrido é a conjugação da presencialidade, da distância e do remoto. Bom, até na verdade eu vou aproveitar e fazer um parênteses. Está assistindo a live aqui também meu querido amigo, professor, meu mestre, Márcio Catenaz, que é meu professor de jiu-jitsu. E que também é um negócio que também eu sou faixa marrom de jiu-jitsu. Eu já vi lá no Instagram. E jiu-jitsu é uma coisa que literalmente transformou a minha vida, tá certo? Eu também fui um jovem, adolescente, tanto quanto rebelde, tá certo? Muito cheio de ideias. Então, pô, o jiu-jitsu é um negócio que, efetivamente, a gente ensina humildade. Então, no tatame, contato físico com as pessoas, a dificuldade toda com os golpes, é um negócio que me ensinou muito, tá certo? E eu só tenho a agradecer a jiu-jitsu, meus colegas de jiu-jitsu também, e que também tem, a própria ensino de jiu-jitsu também tem usado muito de tecnologia. Então, o pessoal também dando aula também à distância, para também o pessoal pode treinar em casa também com o uso de tecnologia, que é um negócio também em vídeo, esse negócio também tem funcionado bastante, inclusive no esporte. Pois é, eu também quero aqui destacar várias figuras interessantíssimas, amigos, parceiros que estão nos assistindo, como Rony Siqueira, que também é do Comitê de Educação, várias pessoas que estão aqui nos prestigiando, participando dessa live. E, claro, né, as competências são múltiplas, então é fundamental que as pessoas exercitem a mente, o corpo, que façam meditação, porque cada vez mais, e esse século XXI tem essa característica, cada vez mais as coisas são muito complexas, né? Complexas, voláteis. Então é necessário que as pessoas desenvolvam um conjunto de competências, atitudes e habilidades. E nesse aspecto, o Êxito aprovou recentemente um documento intitulado Diretrizes Curriculares, que orientam toda a estrutura curricular dos cursos e de outros projetos do Êxito, e que nesse conjunto, nesse documento, que eu acho que é um documento histórico, marcante para o Instituto, né, e mostra o compromisso com a qualidade da educação, enfim, esse documento aponta quais 3 grandes grupos de competências para o século XXI. Então, ele destaca as competências para o profissional de século, as competências para a base curricular nacional e as competências do empreendedor. Quais são as competências que devem ser trabalhadas e desenvolvidas pelo empreendedorismo? E é um documento rico, que eu aproveito aqui para fazer a propaganda, e colocar, inclusive, que ele é inédito, porque diretrizes curriculares é um ato muito focado na educação superior, né? Os cursos de graduação, que têm diretrizes curriculares, e o Celso Nisquier, com Janguier, enfim, os membros do Comitê de Educação, Carbonari, tiveram esse insight de escrever um documento orientador de diretrizes curriculares que dá unidade epistemológica a todos os cursos que o Êxito oferece. Então, não são cursos pelo curso, há toda uma filosofia nesses mais de 300 cursos, nas trilhas que estão estabelecidas. Então, isso me encanta muito, porque o Instituto Êxito, além de ser muito profissional com a questão do empreendedorismo em si, é também muito rigoroso e prevê muita qualidade na questão da formação dos cursos que são ofertados. Isso me encanta, porque a gente também tem que ter esse critério de qualidade, de oferta, de entregas próprias para o momento atual. E aí eu atribuo isso
Comitê de Educação, porque o Comitê de Educação apresentou a vocês, diretores do êxito, presidentes e todo esse corpo diretor do êxito, e o documento foi aprovado e hoje orienta todas as ações do Instituto no âmbito da educação. Fantástico. Fantástico, né? Então, assim, não estamos aqui para brincar. O Instituto Êxito não brinca, ele vem com muita seriedade, com muita competência, com muito acúmulo, né, pelos sócios, pelos diretores, no sentido de fazer o que é inovador, incentivar a criatividade, né? A gente incentiva a criatividade, traz uma proposta extremamente inovadora, sem estar engessada, né? Mas uma proposta que permite lançar as bases para que os alunos e as pessoas, enfim, jovens e adultos, possam achar um rumo na sua formação. Exato. E uma coisa também absolutamente fundamental, que eu não canso de repetir, é a necessidade de montar a mentalidade no Brasil. Que é legal o cara vencer na vida e ganhar dinheiro e ter sucesso, tá certo? Isso que no resto do mundo digamos, é invejado positivamente, né? Se o cara vê um carro bacana nos Estados Unidos, vai lá, o que você fez que eu quero ter um também. Né? Então, essa mentalidade de que é legal ter sucesso, é legal ter dinheiro, é legal estudar, é legal ser o primeiro da classe, é um negócio que a gente precisa, realmente, através do exemplo, ver se a gente consegue também mudar um pouco essa mentalidade aqui no país, que precisa mudar radicalmente. Radicalmente. Pobreza não é qualidade, né? Você precisa... A pobreza intelectual, a pobreza no sentido lato, né? Então, é fundamental. Eu até brinco com meus amigos, vários amigos, que eu não abro mão de um bom vinho, de um bom champanhe. Por que não? Não é? Eu mereço tomar um bom vinho, um bom champanhe, que são coisas que me alegram, que me agradam, assim, meio que é um prêmio, né, por tudo que eu consigo aprender, trabalhar, trocar, toda essa energia. Então, assim, eu até brinco muito com o Janguier, com o Celso, não me venha com um vinho barato, porque eu não tomo. Se é para tomar, eu quero um vinho de muito boa qualidade e um champanhe melhor ainda. Eles morrem de rir. Porque não tem essa ideia de que você ser bem-sucedido no Brasil, ter bom gosto, isso é ruim, de forma nenhuma, né? A vida vai lapidando na medida em que você vai vivendo e vai aprimorando gostos, paladares, amizades. Quando é que eu poderia imaginar, há uns anos atrás, ser sua amiga, estar aqui com você, conversando, trocando, aprendendo, ouvindo a sua aula? Jamais eu poderia imaginar isso. E isso eu tenho, mais uma vez, que agradecer ao Instituto Êxito, porque permitiu ampliar o meu network, meus amigos. Eu sei que se eu for a São Paulo, nós vamos tomar um vinho juntos. Da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Está marcado. Está marcado. Prazer. Bom, e aí eu queria também aproveitar, porque estão aqui me pedindo para falar um pouquinho sobre a questão da pandemia. Eu acho que a pandemia, na educação superior, não só em outras áreas, a pandemia bateu muito pesado, né? É um vírus interdisciplinar que se alastrou pelo mundo. O Brasil, lamentavelmente, hoje é o epicentro da Covid-19, mas a gente ainda não tem uma vacina eficiente, eficaz, nem um medicamento dirigido especificamente para a Covid. Nós temos aí 3 grandes medidas, e uma delas é o distanciamento social, que levou ao fechamento das instituições, das escolas, enfim, né, e proibindo a presencialidade. Então, rapidamente, a educação superior se rearrumou e partiu para o remoto, para a educação à distância, e é de aplaudir esses professores, esses mantenedores, esses gestores, que com essa ação não permitiram que a educação superior do país paralisasse. Porque pode não parecer, mas a paralisação de um ano de formação educacional, isso vai impactar significativamente nos próximos anos. Possivelmente, se a educação superior tivesse paralisado como um todo, daqui a pouco nós não teríamos engenheiros, médicos, advogados, enfermeiros, para atuar no mercado, porque não teria, vamos adiar o ingresso e a formação desses egressos para atuar no mercado. Então, felizmente, isso não aconteceu, né?
E por quê? Porque a própria pandemia trouxe também uma série de oportunidades e uma série de desafios. E uma dessas oportunidades foi entender que a educação, principalmente a superior, não se esgota no ensino presencial, que existem outras possibilidades, que hoje há uma necessidade de uma ruptura de paradigma para se mudar o modelo educacional brasileiro, aproximar mais do século XXI, e isso a gente precisa aplaudir todo isso também eu acho outra coisa muito bacana da pandemia, tá certo? Porque eu já acho que justamente a educação à distância foi turbinada, né? Foi. E, na verdade, também, vamos lá, também falando de um tema caro para todos, meu modo de ver, por exemplo, a educação básica. Então, um professor de matemática, os grandes educadores, esse cara pode fazer uma aula e dar para 10 milhões de crianças. Tá certo? Aí a criança no interior do Ceará vai para a escola para brincar e se alimentar e fazer a socialização e volta para estudar em casa. Né? Com gamificação, inteligência artificial, etc., parece que a perda de qualidade do ensino, eu diria que não existe. Muito pelo contrário, eu diria que é até melhorada, porque melhora o nível dos educadores. Tanto no nível básico, tem essa possibilidade de vir, quanto no ensino superior. O que você tem a me dizer sobre isso? Como é que fica, na verdade, a qualidade do ensino superior? Diz um pouco aqui para nós, como é que a gente sabe que não existe perda de qualidade, muito pelo contrário, no ensino à distância? Como é que é feita essa medição? Olha, não existe perda de qualidade, até porque tem um dado que comprova isso. Todos nós sabemos que, anualmente, o Ministério da Educação aplica uma prova, um exame nacional denominado ENAD. Né? O INEP faz Enem, faz o ENAD. O ENAD é aplicado nacionalmente uma vez por ano, nos formandos daquele ano. E, nos últimos anos, os estudos mostram, com dados do Ministério da Educação, que aqueles cursos que eram ofertados e são ofertados de maneira presencial e à distância, os alunos dos cursos à distância tiveram um desempenho mais alto do que os alunos dos cursos presenciais. Isso é dado de informação do Ministério da Educação. Então, assim, pega uma instituição e pega os alunos que fizeram ENAD dos cursos presenciais. Os mesmos cursos, na mesma instituição, os alunos que fizeram aqueles cursos na modalidade à distância. Os alunos à distância tiveram notas superiores, desempenho melhores do que, e é a mesma prova, as mesmas questões. Né? E os alunos de educação à distância, já numa série histórica, vem tendo notas melhores e desempenhos melhores. Então, e por que você acha que acontece isso? Eu acho que é porque o aluno que faz uma opção pela educação à distância, ele é mais disciplinado, ele é mais responsável, ele administra a agenda dele, né? Ele sabe que a agenda dele, quando ele entra para estudar à distância, ele se dedica àquilo, ele não tem dispersão. Então, assim, tem uma série de maturidades e perfil do próprio aluno e a qualidade que as instituições privadas, principalmente, têm imprimido na tecnologia, nas aulas, nos formatos, na capacitação dos docentes. Então, é muito mais atrativo hoje você ter um curso, pode não ser 100%, mas que tem uma base boa de educação à distância, do que a educação presencial clássica, que são os alunos sentados numa sala, enfileirados, com um professor lá na frente, dando uma aula dos conteúdos que ele escolheu, o aluno passivo, o professor é o grande artista, é o protagonista, isso não leva a nada. Principalmente no que você se referiu, porque nós estamos no século XXI com as gerações Y e Z, os meninos e as meninas que nasceram depois da década de 80. E essas pessoas, esses jovens, esses adultos, são completamente diferentes da nossa geração. Eles pensam de uma outra maneira, eles atuam de outra maneira. Então, eles se encontram muito mais na tecnologia bem feita, na educação à distância, do que no ensino presencial clássico, tradicional,
que é modelado desde a primeira Revolução Industrial, lá do século XVIII. O ensino presencial no Brasil evoluiu muito pouco. Então, isso mostra a característica da necessidade de você ter um sistema híbrido, que integre todas essas possibilidades, porque você faz um cardápio que agrada a todos os alunos. E botar o aluno como protagonista. Ele tem que ser o protagonista do seu plano de ensino, do seu planejamento de ensino, da sua proposta. Ele tem que ser ouvido. O ensino tem que ser cada vez mais personalizado. E você acha que o MEC e outros, as secretarias de educação vão conseguir acompanhar essa necessária mudança tecnológica aplicada nos currículos e no modo de educar? Até 2019, eu era um pouco resistente a acreditar. Mas com a pandemia, né, o MEC precisou rever toda essa base regulatória, flexibilizou, o Conselho Nacional de Educação também possibilitou atividade remota de forma universal em todos os cursos. Por quê? Porque o menino é tão forte, tão grande, que é ou fazer ou fazer. E o MEC, então, fez uma revisão, com a ajuda das entidades, da BMS, da BRAF, fez uma revisão profunda na legislação, dando respaldo legal para que as instituições pudessem sair da presencialidade para o remoto e para o EAD com uma certa tranquilidade. E penso, sim, já para terminar, que está quase no fim, eu penso assim, que não tem volta, sabe, Fernando? Não tem volta. Foi tão forte esse movimento, foi tão consagrado, tão bem estruturado, né? E quase que plenamente nas instituições privadas e um pouco menos nas instituições públicas, e mesmo depois do controle da Covid, do novo coronavírus, não vai ter volta. Vai ser um novo normal, de fato, e isso veio para ficar. E aí eu quero até citar uma pessoa que eu gosto muito, que é o Leandro Carnal, que é um grande historiador, é um cara muito legal, consegue ser filósofo falando de maneira simples. Tem um artigo dele que ele diz assim, que 3 eventos aceleram processos e que depois esses processos são irreversíveis. Quais são os 3 eventos na história da humanidade? Guerra, revolução e pandemia. Na história da humanidade. Ele como historiador, ele escreveu isso num excelente artigo dele, recentemente publicado. E corroborando com ele, vem o Harari. O Harari diz assim, só tem uma saída para a questão da Covid, é a cooperação global, é a solidariedade global. Não, e o próprio Karnal também, ele como bom historiador, ele fala também que os maiores momentos de desenvolvimento cultural e de prosperidade da humanidade foram depois das pandemias, tá certo? Sim, então ele diz isso, ele diz que depois da guerra, ele diz no mesmo artigo, que depois da guerra, da revolução e da pandemia ou da epidemia, há um momento de muita felicidade, de muita festa, muita felicidade. Lamentavelmente, muitas perdas a gente teve, não é um momento preocupante, mas ele diz que pós essa fase há um momento de muita felicidade, de muita criatividade, de muita... E aí o Harari vem corroborar dizendo que no momento da pandemia e pós-pandemia, o que deve ficar não é a ignorância, a ganância, nem o ódio. Mas o que tem que ficar é a cooperação global, a solidariedade global entre os países, entre os povos, e romper preconceitos e mudar os valores. Perfeito. Vamos lá, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, cada um de nós, e vamos dar um exemplo para aqueles que estiverem interessados em seguir os bons exemplos, que não sofrem. Pois é. Então, assim, eu quero, já estamos encerrando, né, porque nós temos que encerrar com 60 minutos, eu quero agradecer muito ao Instituto Êxito essa oportunidade e ter me colocado justamente com você, que é uma pessoa maravilhosa. A gente se conhecia pouco, mas agora a gente já tem uma relação mais próxima, e eu gostei muito de conversar com você, ver toda essa sua trajetória. Foi uma aula sobre empreendedorismo e dizer que, de fato, o Instituto Êxito, além da sua missão, tem esse
papel importante que é aproximar pessoas e trazer as pessoas para uma preocupação comum, que é melhorar toda essa realidade nacional. Tá certo. Eu também agradeço, Yara, mais uma aula, mais uma aula. Cada minuto com vocês é um minuto que a gente aprende várias coisas. Eu adorei também essa sua aula aqui. Uma delícia estar aqui com você. Vamos combinar isso outras vezes, pessoalmente. Vamos sim. Obrigado, então, um abraço a todos. Que nos ouvem. Obrigada a todos.